Vibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente começou a discutir a ideia de constante de equilíbrio. Fizemos uns exercícios e hoje a gente vai olhar um outro lado dessa constante de equilíbrio. Agora, entendendo que essa constante pode ser calculada também em relação à pressão, que é chamada de Kp. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente já viu que a constante de equilíbrio é um valor que indica o sentido preferencial de uma reação. Quando a gente trabalhou, a gente viu a constante cinética, que tinha como parâmetro as concentrações dos componentes. Hoje a gente vai começar a ver a ideia de constante em relação à pressão, Kp. Como eu falo de pressão, a gente está falando com gases, tá? A gente está falando que as substâncias envolvidas são gases. E esse Kp, ele indica qual o sentido preferencial da reação em relação aos gases. Então, quando a gente faz o cálculo de Kp, a gente utiliza uma propriedade chamada pressão parcial. O que é isso? A pressão parcial é a pressão de cada uma das substâncias dentro de uma mistura gasosa. Ah, legal, Eric. Mas como é que eu calculo essa pressão parcial? Ótima pergunta. A pressão parcial a gente calcula através da lei de Raoult. A lei de Raoult é uma equação que ela serve para calcular essa pressão parcial da seguinte maneira. A gente pega que a pressão parcial de cada um dos componentes, que a gente chama de PI, é igual à pressão total vezes a fração molar de um determinado gás. Ah, Eric, muito bem. Mas como é que eu calculo a fração molar? Beleza, a gente já viu fração molar numa das primeiras aulas. Mas aqui, a fração molar ela pode ser calculada pelo número de mols de uma determinada substância, tá? Então, é de uma substância dividido pelo número de mols total que existe naquela mistura. Então, se eu divido o número de mols da substância pelo número de mols total, eu tenho o quê? Eu tenho a fração molar. E se eu multiplico essa fração molar pela pressão total, eu acho a pressão, o quê? Parcial de cada um dos componentes. Beleza? Aqui, então eu tenho a seguinte reação. Azão mais Bzão produzindo Czão mais Dzão. Perceba que todos esses componentes estão no estado gasoso, beleza? Para o cálculo da constante de equilíbrio Kp, a gente faz muito parecido com o que a gente já viu antes, que é o quê? Produto sobre reagente. Então, o Kp vai ser o quê? A pressão parcial de cada um dos produtos elevado ao seu coeficiente. Então, é a pressão parcial de Czão elevado ao coeficiente de Czão, que é o Czinho, vezes a pressão parcial do Dzão elevado ao Dzinho, dividido pela pressão parcial de A elevado a Azinho, vezes a pressão parcial de B elevado a Bzinho. Como a gente viu que pressão parcial pode ser escrita em função da pressão total, a gente pode escrever assim, olha, a pressão parcial como função da pressão total. Como assim? A pressão parcial, por exemplo, P de Czão, é a pressão total vezes a fração molar do Czão. Então, se eu pegar isso aqui e substituir, a gente acha o quê? Essa relação. Beleza? Ou seja, para uma reação, o Kp vai ser dado o quê? Pela pressão parcial dos produtos dividido pela pressão parcial dos reagentes. Lembrando que eu só posso considerar quando eu tenho apenas gás, tá? Posso colocar apenas gases no meu equacionamento, na minha equação. Beleza?
Eric, mas se eu tiver gases e eu tiver um dado, por exemplo, de Kc e quero achar o Kp, ou eu tenho o Kp e quero achar o Kc, como é que eu faço essa conversão? Boa pergunta. Então aqui, olha, se eu tenho Kp e quero relacionar com Kc, a gente pode usar a seguinte relação matemática, olha, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Vamos lá. O Kp é a constante de pressão. Kc é a constante cinética. R é uma constante chamada de constante universal dos gases, que tem valor 0,082. T é uma temperatura em Kelvin. Como é que se converte Celsius para Kelvin? Kelvin é Celsius mais 273. E o ΔN, Eric? O ΔN é a variação do número de mols. Na reação lá, que você tem Azinho, Bzinho, Czinho, Czão, aqui ó, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, produzindo Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. O que vai ser o ΔN? O ΔN vai ser o quê? O número de moléculas que eu produzo, aqui ó, Czinho mais Dzinho, menos o número total de moléculas consumidas, ou seja, Azinho mais Bzinho. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou um pouquinho sobre a constante em relação às pressões. Vimos que eu posso trabalhar com essa equação apenas quando eu tenho gases, e que é uma equação super importante quando eu trabalho numa indústria, por exemplo, na produção de amônia, quando a gente reage hidrogênio com nitrogênio e forma amônia. Então eu quero saber como é esse processamento ali dentro. Então a gente pode usar o quê? O Kp. Vimos também que existe uma relação entre Kc e Kp, que é dado pelo quê? Kp igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!